Olá, um feliz despertar com Deus, a você com a graça e a paz de Jesus. Hoje nosso estudo será no capítulo 12 de 2 Crônicas, com o tema Nunca se afaste de Deus. No estudo de ontem, no capítulo 11, nós aprendemos que o rei Roboão, depois de seus primeiros erros, no seu reinado, ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a ordem do Senhor e teve por 3 anos prosperidade, bênçãos e paz também no seu reino. Mas infelizmente hoje o capítulo 12 irá nos apresentar o desvio, o abandono da lei do Senhor por parte de Roboão. Mais um erro, na trajetória deste rei descendente de Davi, filho de Salomão. Diante disso, qual será o principal segredo para uma vida vitoriosa e feliz? Por que muitos cristãos desanimam, abandonam e desistem de lutar pela salvação? Quais são os perigos que enfrentamos em nossa jornada cristã aqui neste mundo? O que essas perguntas têm a ver com o capítulo que vamos estudar agora? Vamos ver que depois de enfrentar dificuldades e ter buscado a ajuda de Deus, o rei Roboão foi grandemente abençoado por Deus. Mas após 3 anos de bonança, ele se afastou de Deus e da lei, e assim caiu em grandes dificuldades e derrotas. Segundo Crônicas 12, apresenta-nos a apostasia de Roboão, que se afastou de Deus na prosperidade, levando à invasão egípcia e ao roubo de tesouros. Mas também, na misericórdia de Deus, vamos encontrar que se revelou quando o rei e o povo se humilharam, salvando-os da destruição total e destacando a importância da verdadeira fé sobre fachadas religiosas. A mensagem central neste capítulo é sobre a escolha entre servir a Deus ou ao mundo, a disciplina divina como aprendizado e a necessidade de uma entrega total e genuína ao Senhor, não apenas em momentos de aperto, mas em todos os momentos, sempre. O pecado nos impõe muitas e graves consequências. É muito importante que o nosso coração seja quebrantado e haja em nós sinceridade em nossa busca pelo Senhor Deus, para que a vergonha e a dor não sejam as marcas de nossa vida. Esdras encerra o capítulo nos contando que Roboão agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Essa é a nossa introdução, um pequeno resumo e um epílogo do nosso estudo no capítulo 12. Aproveite, deixe o seu like, compartilhe e, se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal da Jornada Bíblica. Vamos conhecer agora a análise, os comentários principais dos textos deste capítulo. O verso 1 destaca que Roboão deixou a lei do Senhor. O primeiro passo para a apostasia é deixar de se firmar na palavra de Deus. É abandonar a palavra de Deus. Isso acontece quando uma pessoa começa a se orgulhar, tanto de si mesma como de seus talentos, perdendo assim a sua humildade e submissão, a sua dependência de Deus. Isto evidentemente ocorreu após o 3º ano
de Roboão. Os males do reinado de Roboão são-nos apresentados mais detalhadamente no livro de Reis. Ali é declarado que o povo edificou altos, estátuas e bosques, ou seja, edificou altares a outros deuses e outras abominações, como até mesmo as degradantes práticas sodomitas, ou seja, práticas sexuais ilícitas. Olha como baixou terrivelmente o nível espiritual e moral no tempo de Roboão. O verso 2 agora destaca o rei Sisaque, do Egito. A Bíblia menciona essa invasão somente à medida que afetou Jerusalém. Para que agora os versos 4 a 8, para que os judeus pudessem compreender o quanto eles eram privilegiados em servir a Deus, o Senhor permitiria que eles se tornassem servos dos egípcios, ou seja, se tornassem agora cativos. Só então eles apreciariam novamente a alegria de serem servos do Deus Altíssimo. Reconhecendo os seus pecados, Deus os protegera. Mas mesmo assim tinham de se humilhar perante Sisaque para experimentarem a diferença que há entre servir a Deus e servir aos homens. Servir a Deus é suave, leve, conforme as palavras de Cristo em Mateus 11, 29 a 31, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então o verso 6 destaca que os israelitas se humilharam. Assim, correspondendo à oração de Salomão, que quando se humilhassem e orassem e confessassem, Deus os ouviria. Agora o verso 9 destaca que Sisaque tomou os tesouros do templo, reunidos por Davi e Salomão, dedicados a Deus, caíram nas mãos de um rei pagão. Por causa do pecado, os professos filhos de Deus atraíram opróbrio, não só para si mesmos, mas também para Deus. Os tesouros da casa do rei, descritos aqui dos versos 9 a 11, que os egípcios tomaram, tinham sido espólios de guerra, apreendidos por Davi e dedicados a Deus. Versos 12 a 13 destaca que a conduta do rei acarretou consequências inevitáveis para a nação. Quando um rei obedecia a Deus, o Senhor abençoava a nação. Mas, caso se afastasse do Senhor, seus súditos sofriam. Agora, quando o rei se arrependia e se humilhava diante de Deus, o perdão e a restauração revestiam tanto ele como o seu reino. Verso 12. Apartou-se dele a ira do Senhor. Neste verso destaca o arrependimento do rei que resultou em perdão. O exército invasor partiu subitamente sem perdas de vistas. Agora no verso 13, fortificou-se. Essas palavras indicam que Roboão se recuperou dos resultados da invasão de Sisaque. Tinha Roboão 41 anos quando começou a reinar, uma vez que Salomão reinou 40 anos. Roboão provavelmente nasceu um ano antes de Salomão subir ao trono. Como já aprendemos, Salomão não era uma criança, ele era um jovem inexperiente quando ele começou a reinar. Portanto, ele teve Roboão muito jovem. Versos 14 e 15, não preparou o coração para buscar o Senhor. Observe as diferenças entre Davi, Salomão, Roboão e Abias. Davi, homem segundo o coração de Deus, morreu com idade avançada, com honra e riquezas.
Salomão morreu sábio, rico e poderoso. Mas Roboão fez o que era mal e, como resultado, travou guerras durante a maior parte de seu perturbado reinado. Abias, o filho de Roboão, seguiu o exemplo do pai em não honrar o Senhor. Abias, no verso 16, ao que tudo indica, era o filho mais velho de Roboão. No verso 15, no livro da história, muita informação histórica que vemos na Bíblia foi buscada em livros daquela época, arquivos e genealogias reais. Os escritores da Bíblia, plenamente inspirados por Deus, foram guiados ao lerem as estatísticas em bruto, a tirar delas lições morais, espirituais, e assim levar o leitor a perceber a mão de Deus em toda essa história. Isso também se deu no caso dos evangelhos. Agora, dos capítulos 12, que nós estamos, ao capítulo 36, os 19 homens e uma mulher que ocuparam o trono de Judá, de 930 a 586 a.C., a monarquia de Judá. Voltaram em caráter desde o mais forte e melhor ao mais fraco e pior. O destino de cada nação é determinado grandemente pelo calibre de seus líderes, e isto se notou marcadamente em Israel, onde a mão de Deus interveio e manifestou-se mais claramente do que em qualquer outro lugar. O cronista que escreveu Crônicas, Esdras, encoraja assim os homens dos seus dias à consagração, demonstrando com os milagrosos livramentos que Deus operou no passado em Judá, como a fé é a vitória que vence o mundo. Contudo, ao mesmo tempo, com os mesmos dados históricos, ele adverte-os contra o compromisso com o mundo, com a indiferença à lei, contra o afastamento do Senhor. Pois o padrão fundamental da história de Judá é o da deterioração religiosa. O pecado se torna tão entranhado que nem mesmo como um Josias conseguiu inverter a correnteza que levava para baixo. Subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum, destaca o capítulo 36, o verso 16. Uma triste história, um triste relato da trajetória do povo de Deus. No passado, Deus pode rejeitar o seu povo que antes reconheceu. Em certos pontos, segundo Crônicas 12 a 36, corresponde a 1 Reis, de 14 a 22. São relatos do mesmo período e dos mesmos episódios, porém com algumas diferenças em destaque. Vamos ao texto do livro Profetas e Reis, que nos traz mais detalhes. Por que Roboão falhou? Por natureza, obstinado, confiante em si, voluntarioso e inclinado à idolatria. Olha os pontos que marcaram a vida de Roboão. Tivesse ele, não obstante, colocado sua confiança inteiramente em Deus, e teria desenvolvido fortaleza de caráter, firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas, com o passar do tempo, o rei pôs sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que havia construído. Pouco a pouco, ele deu curso a herdadas fraquezas, até que pôs sua inteira influência ao lado da idolatria.
Conforme o verso 1, sucedeu, pois, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor. E não foi só ele não, com ele todo Israel. Olha, isso nos traz uma importante advertência. Quão tristes, quão profundamente significativas as palavras, e com ele todo Israel. O povo, ao qual Deus havia escolhido para ser como uma luz para as nações ao redor, estava se desviando de sua fonte de força e procurando tornar-se como as outras nações. Como foi com Salomão, assim foi com Roboão. A influência do mau exemplo levou muitos a se extraviarem. E como aconteceu com eles, assim sucede em maior ou menor grau com cada um que se entrega à prática do mal. A influência do erro praticado não se confina ao que o pratica. Ninguém vive para si. Ninguém perece sozinho em sua iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros. Ou será uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós conduzimos outros ou para cima, para a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos de seu pecado. Deus não permitiu que a apostasia do rei de Judá ficasse impune, pelo que sucedeu no ano 5º do rei de Judá. Então, 5 anos depois de assumir o trono, Roboão ele foi então atacado pelo rei do Egito, Sisaque. Veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixei na mão de Sisaque. O povo não tinha, todavia, ido a tal ponto na apostasia que desprezasse os juízos de Deus. Nas perdas sofridas pela invasão de Sisaque, eles reconheceram a mão de Deus e por algum tempo se humilharam, dizendo: o Senhor é justo. Reconheceram. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor novamente ao profeta Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Mas, quando a mão da aflição foi removida, e a nação prosperou uma vez mais, muitos esqueceram seus temores e tornaram de novo para a idolatria. Olha a gangorra aqui, né? A gangorra do pecado. Entre estes estava o próprio rei Roboão. Embora humilhado pela calamidade que havia caído sobre si, ele deixou de fazer de sua experiência um decisivo ponto de retorno em sua vida. Esquecendo a lição que Deus procurara ensinar-lhe, reincidiu nos pecados que haviam acarretado juízo sobre a nação. Depois de alguns anos obscuros, durante os quais fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor, Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar, como destacam os versos 14 e 16. Páginas 95 e 96 do livro Profetas e Reis destaca este texto.
Que lições este capítulo traz a nós hoje? Vamos conhecer. Os destaques são: a queda na prosperidade. Roboão abandonou a lei do Senhor quando estava bem, mostrando que a prosperidade pode levar à insensibilidade espiritual, como visto nos capítulos anteriores. Já estudamos cuidado com a prosperidade. Disciplina divina. Deus permitiu a invasão de Sisaque, rei do Egito, não para destruir, mas para disciplinar, restaurar e ensinar Judá a valorizar a presença e a proteção de Deus, para não se afastarem novamente. Isso nos mostra que Deus permite as provações em nossa vida para nos ensinar, para nos disciplinar. Agora, outro ponto, arrependimento genuíno. Vimos que o povo se humilhou, mas a verdadeira transformação é quando se dispõe o coração completamente para buscar o Senhor, não apenas por medo ou por interesse, mas por amor e gratidão. Esse é o verdadeiro arrependimento. Fé verdadeira versus fé de fachada. A troca dos escudos de ouro por bronze tem um símbolo, uma religião de aparência, sem a essência do coração. Deus está buscando fé verdadeira em nós como o ouro puro, não como uma fé de bronze, uma fachada. Agora a escolha. O capítulo também ressalta a escolha contínua entre servir a Deus ou aos homens, sendo preferível a orientação divina para a salvação eterna. E também esperança no remanescente. Nós podemos perceber que mesmo na apostasia, Deus sempre trabalhou com o remanescente fiel, buscando reforma e salvação. Segundo Crônicas 12, portanto, é uma lição sobre como a prosperidade pode levar ao afastamento de Deus, como a disciplina é um meio divino para levar ao arrependimento e como a verdadeira fé se manifesta na humildade e na busca sincera a Ele, mesmo quando há coisas boas sendo preservadas. Fechando nossa reflexão, toda e qualquer tentação tem como base a intenção de levar as pessoas a viver separadas e independentes de Deus. Desta forma, o pecado aparece apenas quando o indivíduo se afasta de Deus. Foi assim que o povo de Deus se afastou dele, de sua lei, de seus princípios. Consequentemente, a nação ficou desprotegida e o rei Sisaque conquistou as cidades de Judá e atacou Jerusalém. O rei Roboão e o povo lembraram-se de Deus, se arrependeram e humilharam-se, confessando seus pecados e voltando para Deus. Deus poupou Jerusalém, só permitindo que Sisaque levasse os tesouros. Esse texto revela claramente que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo quando a sua proteção se retira. E não é por isso que Deus seja responsável por guerras, tá? Por problemas e tragédias. Não é culpa de Deus. O responsável sempre é aquele que se afasta de Deus. Não é pelo fato de Deus ter dado livre-arbítrio que ele se torna o culpado do mal no mundo. Ainda que ele tenha o controle de todas as coisas, deixou-nos o livre-arbítrio e seremos julgados de acordo com o modo responsável ou irresponsável que lidamos com essa liberdade. Deus não é autoritário e nós não somos robôs
e nem marionetes em suas mãos, a fim de que ele exerça controle sobre tudo. Mesmo assim, ele tem o controle. Estude com atenção, com tempo este capítulo e entenda melhor o que estamos dizendo. Há sabedoria em cada página da Bíblia Sagrada. Quem para de amadurecer na vida e de avançar na vida espiritual, passa a regredir até morrer. Roboão agiu bem por 3 anos e depois voltou a fazer o mal. Diante disto, pergunto, por que quem já experimentou as bênçãos de Deus o abandona? Por que pessoas que já experimentaram o prazer do compromisso com Deus e sua vontade se afastam e morrem perdidos? Como pode alguém que viveu na graça voltar a cair na desgraça? Qual a razão pela qual alguém que algum dia correu para Deus, agora corre dele? Qual é a motivação de alguém que trilhou o caminho da santidade, despencar para a imoralidade e o pecado, como foi Roboão e o povo nos seus dias? Como explicar que alguém que andou na luz escolha voltar a andar em trevas e permanecer até a morte? Quantas realmente reflexões, né? Como entender alguém que já provou a alegria e paz da presença de Deus, permitir que a vida termine na tristeza e angústia ao lado do diabo? Como pode alguém que ia para o céu desviar-se para o inferno? Como entender alguém que amou a Deus tornar-se indiferente a Ele, que é pior que o ódio? Gostaria de ajudar tais pessoas, mas na maioria das vezes as encontramos decididas a permanecerem afastadas de Deus. Talvez elas nunca estiveram perto ou não, ou são realmente ingratas diante de tantas bênçãos recebidas de Deus. Sabemos que Deus quer salvá-las, mas nem todos se salvarão porque Deus não força ninguém. Então, por causa disso, tem coisas que nem Deus pode fazer, a não ser a própria pessoa. Então, façamos o que precisa ser feito. Já escolhamos Deus. A fé de nenhum ser humano deve tirar férias, principalmente quando ela mais parece não ser necessária. Quando Roboão prosperou, se esqueceu, se afastou. Este perigo nós corremos hoje também. Quando tudo vai bem, podemos nos esquecer de Deus. Geralmente os momentos bons da vida parecem bons momentos para tirar férias na fé, mas é aí que mora o perigo. Esse é o momento em que o inimigo ataca. A vida em paz parece ser um convite para deixar Deus e seus princípios de lado. Cuidado, cuidado, até que a próxima crise nos lembre novamente de Deus. Sabe aquelas pessoas que lembram de Deus só quando estão em dificuldades? Quando estão em crise? Pois é, assim foi no passado. Fica para nós esta advertência, este alerta. Nunca se deve tirar férias da fé, nem dos princípios bíblicos e muito menos de Deus. Isto é ilusão e muito arriscado. Vigiemos e oremos. Olha só, Deus nunca se afasta de nós. Nós é quem se afastamos de Deus. Quem peca não é Deus, e sim nós. O pensamento do dia: nunca se afaste de Deus, pois Ele é o único que estará com você em todos os momentos da sua vida. Lindo pensamento, não é mesmo? Vigiemos e oremos diante destes ensinamentos que o capítulo 12 trouxe para nós. Amém. Agora, vamos falar com Deus, vamos orar.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo despertar de um novo dia. Graças te damos pelo despertar em tua palavra, por podermos encontrar os teus ensinamentos, poder ouvir a sua voz em cada capítulo da tua palavra. Senhor, ajude-nos a nunca nos afastarmos de ti. Que a bonança, que a tranquilidade, a prosperidade venha nos trazer o desleixo e o descuido espiritual. Que possamos estar sempre buscando a Ti como nosso guia, como nosso único Deus, e buscando a Sua palavra como guia para os nossos pés, através do Espírito Santo em nossas mentes, em nosso coração, em nosso ser. Perdoa-nos os pecados e fica conosco em mais um dia de nossa jornada. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde em mais um dia. E até o nosso próximo encontro, o próximo capítulo que vamos estudar. Tchau, tchau.